Isso acontece porque você não é um líder inspirador. Quando você for, isso volta e retorna no sentido contrário. Ou seja, você sendo um líder inspirador, a sua equipe se converte a te ajudar. É um fenômeno automático. Eu quero te mostrar hoje 10 mitos e verdades sobre como ser um líder inspirador. Dúvidas e perguntas que sempre me mandam, sempre estão colocando para mim e eu agora vou esclarecer elas para vocês. Tenho certeza absoluta que muitos desses mitos você pode estar com ele na cabeça. Talvez com alguma dúvida, talvez com algum questionamento, e eu quero agora trazer à tona esses mitos, essas dúvidas e elucidar para vocês. Vamos lá? Então vamos aos mitos e verdades sobre como ser um líder inspirador. A primeira pergunta que sempre me fazem é: eu preciso de tempo, José Rodrigo, para ser um líder inspirador? Porque eu tenho uma vida muito corrida, tenho uma vida muito agitada. Como é que eu vou conseguir aprender isso? Eu não tenho tempo, eu preciso de tempo? A resposta que eu tenho que dar para você é o seguinte: o tempo é algo que tem a ver muito com qualidade. Isso mesmo, qualidade. Eu tenho qualidade de tempo para cuidar, por exemplo, do meu sono. Então eu vou dormir. Eu tenho qualidade de tempo para cuidar, por exemplo, da minha vida financeira. Então eu cuido das dívidas, dos pagamentos, dos investimentos. Você, temos qualidade de tempo para cuidar da nossa alimentação. A gente toma café, almoça, janta. Então a gente se preocupa com a nossa qualidade daquele período em que nós estamos nos dedicando àquela atividade. E a mesma coisa, você não precisa de ter todo o tempo do mundo para ser um líder inspirador. Não, você, mesmo no seu dia a dia, mesmo nos seus compromissos, mesmo com a vida corrida, com o corre-corre, com a pressão, você consegue administrar de uma maneira que você consiga ir direto para o conhecimento, para o aprendizado, para a prática de uma liderança inspiradora. Para você executar, você precisa ter, de fato, a base do método. Mas para aprender um método, não necessita de investir um tempo que vai destruir a tua rotina, destruir a tua vida, destruir a tua qualidade de vida. Não! Você pode alinhar dentro da tua rotina, dentro da necessidade, e é claro, dando prioridades a algumas coisas, a estudar a liderança inspiradora. Então, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que tenho uma quantidade de tempo absurda, como muita gente pensa. Alguns me perguntam: Zé Rodrigo, como é que você consegue ser palestrante? Como é que você consegue dar conta das suas equipes, dos seus treinamentos, das suas mentorias, dos teus alunos, com pouco tempo que você tem? Eu digo, é uma questão de organizar e dar prioridade. Do mesmo jeito que eu dou ao sono, do mesmo jeito que eu dou à alimentação, do mesmo jeito que eu cuido das minhas finanças, à liderança inspiradora. É a mesma coisa. Então, você só precisa de ter o tempo necessário. Não é um absurdo de tempo, mas é um tempo, de fato, importante para que você cuide da sua jornada como líder. Então, pensa nisso. Você não precisa de ter todo o tempo do mundo, mas você só precisa de ter o tempo necessário. Segundo mito e verdade sobre liderança inspiradora. É caro aprender sobre liderança inspiradora. Tem uma frase muito interessante de um cancioneiro popular, não é? Ou até mesmo de pensadores populares na internet, que diz o seguinte: se você acha que é caro o teu projeto, imagina o preço da ignorância. Então, é muito mais caro, mas muito mais caro, não ter conhecimento, não ter o método à sua disposição, não aplicar o método correto, do que perder tempo. Aí sim, perder tempo. Aí sim, errar desnecessariamente em coisas que vão te desviar da tua realização, do teu projeto, do teu sucesso. Então é muito, muito diferente você saber o preço de fato que as coisas têm. Então, valor é uma coisa, preço é outra. Tem muitas coisas que, por exemplo, eu investi como conhecimento, mentorias, treinamentos e outras coisas, livros, palestras, enfim, que na minha visão de preço, no primeiro momento parecia ser algo caro, mas que, de fato, o resultado que trouxe foi
muito barato para mim. Então, o valor que aquilo dá tem muito mais significância do que o preço que as coisas custam. Nós temos a tendência de achar que valor e preço é a mesma coisa, mas não. Preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você dá ou aquilo que você recebe com aquilo que você investe, que você pagou. Então é muito importante que você coloque em primeiro lugar o valor que aquilo vai trazer, o valor que a liderança inspiradora vai te trazer, os benefícios que ela vai te trazer. Sem dúvida nenhuma, são incontáveis os benefícios possíveis, não é? De qualidade de vida, de ter uma equipe engajada, de ter uma empresa que te valoriza, de ter um mercado de trabalho que corre atrás de você. Isso não tem preço, não é? De você ser a prova de tempestades, a prova de crise. Enquanto muita gente chora, você está com estratégias para vencer, estratégias para realizar. Então é muito importante que valor seja algo que você observe. E caro, na verdade, é a ignorância. Caro, na verdade, é o preço que a gente paga por não fazer o que tem que ser feito, por não saber fazer o que tem que ser feito. Então, na verdade, valor é algo que você precisa observar como benefício que traz para você. Então, dentro disso, tem coisas que são caras ou baratas. Então, para uma mãe que tem um filho que precisa amamentar e não tem leite, e a criança tem algum problema de insuficiência ou de algum problema de saúde, com intolerância, com alguma coisa, e é preciso uma dieta especial para esse bebê, a mãe não mede preço, ela só olha o valor que aquilo vai trazer para o bebê, que é a saúde, a vida da criança, é a qualidade, né, de vida daquela criança. Então, o valor, ele vem em primeiro lugar, e o preço a gente resolve. Então, é muito interessante esse entendimento entre valor e preço. E, de fato, dentro disso, não custa caro ser um líder inspirador se você der o valor necessário e se você entender o valor que aquele benefício de ser um líder inspirador traz. Como, por exemplo, os que eu falei aqui e volto a falar. Um líder que tem uma equipe engajada, comprometida, um líder que é reconhecido, que é valorizado, que é considerado como uma referência, um modelo, que não fica chorando no mercado de trabalho quando está fora do mercado de trabalho, porque tem muitas empresas que correm atrás dele, que sai ele é admirado pelo filho, pela família, pelo marido, pela esposa. Então esse líder e essa líder inspiradora não tem como nem mensurar o valor que é ser um líder inspirador. Por isso que, a qualquer preço que seja, de fato, não custa caro, porque o valor que se tem é muito grande. E as consequências que se colhem, não é? Os frutos que se colhem da liderança inspiradora, realmente não tem preço. Tanto para a vida pessoal, quanto para a vida profissional. Terceiro mito e terceira verdade que me perguntam. O método de liderança inspiradora funciona para quem está começando? Deixa eu falar para você que uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer na nossa vida é errar. Agora, esse erro precisa ser um erro estratégico. O que é um erro estratégico, José Rodrigo? O erro estratégico é aquele erro que está levando a gente para um destino. O destino que a gente quer. Existem erros que são erros aleatórios. Esses erros atrapalham a nossa vida, travam a nossa vida. Mas os erros que são orientados estrategicamente nos levam ao nosso destino. Então eu costumo sempre dizer o seguinte, que os novos líderes têm uma grande oportunidade. Qual é a oportunidade? É de errar logo, errar rápido. E de maneira estratégica rumo ao objetivo. Se você está praticando um método, você é um novo líder, você tem uma equipe nova, ou você ainda vai ser um líder, e você quer, de fato, já começar acertando ou errando menos, mas esses erros que você tiver vai ser na direção correta, você acerta mais rápido, chega no destino que você quer mais rápido. Ao contrário daquele que vai ficar errando aleatoriamente e nunca vai chegar a esse resultado que você deseja. Então é muito importante que você saiba o valor que o erro tem. E os novos líderes, eles vão cometer erros, mas são erros estratégicos ligados à estrada que leva ao destino.
tá bom? Então, de fato, funciona e funciona muito bem o método de liderança inspiradora para quem é um novo líder. Por quê? Porque, primeiro, ele vai te dar já a estrada correta, já o caminho certo. Não vai ser um monte de conhecimento aleatório que você não sabe como aplicar, como fazer. Então já está direcionado. E outra coisa, os erros que você porventura possa cometer estarão controlados. São erros orientados para o destino. Então isso é muito bom. Você já vai estar anos e anos-luz de qualquer tipo de líder que não tem método. Então funciona e funciona muito bem. Queria eu que no meu começo de jornada como líder inspirador, né, eu tivesse tido conhecimento tático do método, que logo depois eu estruturei, não é verdade? No começo, porque eu teria cometido erros estratégicos e não erros aleatórios. Então, o novo líder, com o método da liderança inspiradora, ele tem a chance de cometer erros estratégicos e acertar muito mais na sua jornada, porque está direcionada para o seu objetivo. Então, de fato, serve muito bem para líderes que estão no começo da sua jornada. Quarto mito e verdade sobre liderança inspiradora. Eu consigo aprender liderança e liderança inspiradora online? Pois é. Muita gente hoje, com o advento do que tem acontecido no mundo, se converteu ao mundo online. Muitas empresas agora têm departamentos inteiros em teletrabalho ou em home office, à distância. Líderes que lideram equipes com 2, com 20, com 200 funcionários, com 2.000 funcionários à distância, no modo remoto, online. Pessoas que fazem curso de inglês, curso de tricô, curso de crochê, os atendimentos médicos que se pensava que não se conseguia, não é? Fazer uma consulta médica online, com o advento do que aconteceu agora há pouco no Brasil e no mundo, não é? As pessoas sem poder sair de casa, uma consulta online começou a acontecer. E muitos mitos começaram a ser quebrados, como, por exemplo, meu filho não vai conseguir estudar online. Então, foi difícil? Foi. Esse movimento não foi fácil, não foi simples para muitos, mas adaptou-se. Eu tenho um filho, por exemplo, que no primeiro ano ele começou os primeiros 3 meses se adaptando a estudar online, a estudar de casa, né? E depois as coisas foram se acertando. E hoje as escolas estão em regime híbrido, não é? As empresas estão em regime híbrido. Comprar sapato, por exemplo, era impossível pensar que comprar sapato dava para comprar sem provar. Hoje se compra muito sapato online, se compra muito vestido, roupa, calça online. Então muitos perceberam que os mitos sobre o online foram quebrados. Ah, não dá para estudar determinadas coisas online porque tem que ser presencial. Do mesmo jeito é a liderança inspiradora. Sem dúvida nenhuma é possível e demais. Eu assisti diversos seminários, diversos congressos nos últimos 2 anos. Eu mesmo já ministrei conferências online, congressos online, seminários de liderança online. Essa semana do Líder Inspirador, esse evento aqui é um evento completamente online. Imagina você ter que sair de casa, ir para um hotel, gastar com estacionamento, gastar com alimentação, com transporte, não é? E você ter essa oportunidade agora de fazer online. E você está aqui aprendendo, não é verdade? Então, é sim possível você compartilhar conhecimento e aprender sobre liderança inspiradora e ter mentoria, ter ajuda, ter colaboração de tutores e professores e de orientadores de qualquer tema, a qualquer lugar do mundo. Hoje você consegue ter o melhor professor do mundo, se você quiser, em determinada área, em determinado assunto, não é? Então é muito importante que você faça qualquer tipo de coisa que possa ser feita também no modo online. O online tem uma vantagem. O online ele te diminui os custos, né? Imagina o custo de ir para uma faculdade todo dia, de ir para um treinamento todo dia e voltar. Imagina o custo de alimentação, de combustível. Imagina o tempo de translado, ida e volta, que custa às vezes até mais caro
do que o próprio produto ou serviço, porque tempo é de fato dinheiro. Então imagina o quanto isso pode te economizar. Gasolina, alimentação, tempo de translado, vestimenta, um monte de coisa. Somado tudo isso, é muito importante você investir no programa online para que você seja um líder inspirador. Então, olha, não apenas é possível, como eu tenho vários alunos, participantes de palestras empresariais, palestras dos meus programas, todos online e todo mundo muito bem e avançando e crescendo. Então, é bem possível. Os programas online, as plataformas online, por exemplo, o meu programa online Liderança Inspiradora, ele tem toda a plataforma dele de maneira organizada, alinhada, delineada em uma plataforma versátil, simples, fácil e de muito fácil acesso para você por muito tempo. Então, olha, deixa eu te falar, cada vez mais é só vantagens você aprender liderança de modo online. E não tem problema nenhum e qualquer um consegue. Não importa se você é antenado nas redes sociais, não importa se você é antenado no mundo tecnológico, ou você é antenado, ou você ainda não está com muita habilidade, com muita interação no mundo online. E se for, é ainda melhor, porque isso vai te ajudar a você ganhar tempo para fazer outras coisas da sua vida que você imagina. O tempo que você gastaria indo para um lugar e voltando, e o dinheiro que você investiria de transporte, de alimentação, você investir na sua academia, no seu personal, investir com seu filho, sua filha, com a tua esposa, investir num passeio, trocar esse investimento que você teria em algo presencial e fazer algo online e de fato usar para outras coisas a seu favor. Lista aí: gasolina, alimentação, roupa, tempo. Então, pensa nisso e você sabe que é muito melhor um programa de liderança no modo online. Quinto mito e verdade sobre liderança inspiradora. Deixa eu falar. O método de liderança inspiradora, ele vai me ajudar a resolver os problemas com a minha equipe. A liderança tradicional, ela é movida a estilos de liderança. Então, qual é o comum hoje? Muita gente estudar estilos de liderança, muita gente estudar estilos comportamentais. Mas na primeira crise, no primeiro dilema, no primeiro conflito, no primeiro problema, as coisas ficam complicadas e não dá para resolver somente com teorias de liderança, de estilos ou de estilos de comportamento. Por quê? Porque no campo de batalha, na selva, exige muito mais do que esse tipo de conhecimento. No campo de batalha, na selva, se exige um conhecimento muito profundo sobre gente, de como o código de barras das pessoas funciona, não é? Então, o que eu digo para você é que quando vem os dilemas e as crises, ou você já vivendo algum problema na empresa ou na equipe, ou com a sua liderança, se você sabe as ferramentas da liderança inspiradora, você consegue, de fato, contornar muito mais rápido esse problema. Não é que os problemas não vão acontecer. Eles vão acontecer como qualquer coisa pode acontecer. Mas a diferença está no tempo em que você consegue contorná-los, no tempo em que você consegue resolver. Porque a liderança inspiradora, ela é feita para você, a qualquer tempo e a qualquer situação e momento, conseguir desenhar uma solução. Tá? Ela te dá ferramentas para você diagnosticar e trazer soluções e de maneira rápida. Porque ela lida com pessoas. E problemas são gerados por pessoas. E são pessoas que resolvem problemas de qualquer natureza. Então, se a pessoa é o pivô, se a liderança inspiradora faz você entender de pessoa, acabou. Então, você consegue contornar as dificuldades e os problemas. Então, sim, você consegue, de fato, tratar os problemas que você tem ou os futuros com as ferramentas de liderança inspiradora, porque ela é a prova de tempestade, a prova de crise, e a estrutura do método foi montado no campo de batalha, na selva. Não foi montado na cadeira de uma faculdade, não foi montado em um artigo teórico, foi montado no dia a dia do campo de batalha. E é por isso que sim, é possível você resolver os seus problemas com o teu time, com a tua empresa, independente da natureza deles, sendo um líder inspirador e usando as ferramentas da liderança inspiradora. 6! Olha só que bacana, hein? 6. Sexta pergunta
mito ou dúvida, né? E verdade sobre a liderança inspiradora. Eu consigo aprender liderança inspiradora na faculdade, Zé Rodrigo, ou no meu MBA? Se eu for lá na minha faculdade ou no meu MBA, eu vou aprender sobre liderança inspiradora? Veja bem, você vai aprender muita coisa sobre liderança, mas você não vai aprender sobre liderança inspiradora. Porque liderança, de maneira geral, é um universo gigantesco. Mas qual é o problema desse universo gigantesco? É que ele não é direcionado para você, não é direcionado para os problemas práticos do dia a dia, mas sim para entendimento de escolas da liderança, entendimento de teorias sobre liderança, entendimento sobre artigos sobre liderança, teses sobre liderança. Mas não resolve problemas específicos. Então é muito interessante que você compreenda que não é na faculdade, não é no MBA que você vai entender sobre liderança inspiradora. Na verdade, nem existe sobre isso na faculdade, nem existe sobre isso no MBA. Eu vim da engenharia de produção, vim da engenharia de energia, eletrotécnica, vim da licenciatura em física. Eu convivo com universitários, tenho alunos universitários, e eles são claros em dizer que o conhecimento da liderança inspiradora você não encontra nas bibliotecas das universidades e nem muito menos nas cadeiras dos MBAs. É muito interessante que isso você compreenda que é uma história, um método desenhado na selva, no campo de batalha. Existem coisas que só um general de guerra sabe. Ele não tá na faculdade. Existem coisas que só um líder da selva ele entende. Por quê? Porque são coisas do dia a dia da selva. Então, o método da liderança inspiradora que eu trago, ele é exclusivo. Ele é altamente orientado para necessidades que precisam ser trabalhadas no dia a dia da liderança inspiradora, voltado para entender de gente, do código de barras das pessoas. Isso não se aprende em faculdade nem em MBA, tá? Então, a resposta é não. Você não consegue aprender liderança inspiradora na faculdade e no MBA. Você consegue aprender outras coisas sobre liderança, mas não liderança inspiradora. E se o seu objetivo é ser um líder inspirador, não é na faculdade, não é no MBA que você vai ter as informações sobre isso. Quiçá em livros quaisquer por aí, tá bom? Então, pensa nisso. 7º mito, verdade, dúvida que eu recebo é o seguinte: José Rodrigo, eu consigo ser um líder inspirador mesmo com uma equipe ou com uma empresa que não me valoriza como líder? Uma empresa que, por mais que eu faça, ela não de fato valoriza o que eu faço, ou quem eu sou, ou os meus resultados? Deixa eu falar uma coisa para você. A liderança inspiradora, ela não tem compromisso com a tua empresa. A liderança inspiradora, ela tem compromisso com você, com a sua liderança. Isso quer dizer que o projeto Liderança Inspiradora, o método de liderança inspiradora, vai sim te ajudar a fazer com que a empresa te olhe com outros olhos, te olhe com um olhar diferente, um olhar de alguém de fato de valor. Isso é fato. Porém, não é só a tua empresa. O mercado como um todo vai ter você como uma pessoa de valor, como um líder inspirador. Então, entenda que você não está se preparando para agradar só a tua empresa de agora. Isso seria muito limitado, seria muito pequeno. Eu montei o projeto da liderança inspiradora, o método de liderança inspiradora, para você se tornar empregável e você se tornar expert em liderança a qualquer tempo, a qualquer momento e em qualquer lugar. Então é muito importante que você saiba disso. Sim, você vai ter mais valorização. A sua equipe vai olhar você com outros olhos e a empresa vai cotar você como uma pessoa possível de promoção, possível de aumento, possível de novos projetos. Olhando você, entregando muito mais valor para você e, claro, se tornando aí você uma referência, um modelo para a empresa. Isso é fato, tá? Então, é possível, sim. Mas entenda que é uma liderança que não prepara você apenas para a sua empresa de agora te valorizar, mas para o mercado como o todo. E isso é muito bom.
Isso é muito maravilhoso, porque você fica despreocupado, despreocupada com o que pode acontecer com você amanhã. Porque todo líder inspirador, ele é empregável. O que é ser empregável? É ser desejado pelo mercado, ser desejado pelas empresas. E caso aconteça, que é mais raro para os líderes inspiradores ficarem fora do mercado ou fazendo um processo que eu chamo de outplacement, né? O que a nossa área, o nosso ramo chama o processo de recolocação profissional de outplacement. O que é isso? É você ser desejado como líder inspirador a qualquer instância, em qualquer empresa. Então, sim, você vai ser mais valorizado, mais reconhecido, porque o método funciona para isso também, mas não apenas para a sua empresa, para o mercado como um todo. Tá bom? Pensa nisso. Outra dúvida muito comum, oitavo mito, oitava dúvida, pergunta e comentário aqui agora para você. Veja bem, como eu faço para ser um líder inspirador trabalhando sob pressão? Trabalhando com uma sobrecarga muito grande que eu tenho hoje. Deixa eu falar, isso é muito comum. Todo lugar hoje é comum pressão, é comum cobrança. Às vezes, muitas das cobranças e pressões, elas nos afetam mais porque nós não temos estratégia, estrutura, metodologia para lidar com elas. E o programa Líder Inspirador, ele traz um conteúdo através de todo o teu mapa, de todo o teu passo a passo, para você entender as pressões e as cobranças de uma maneira não definitiva, mas provisória. Isso mesmo. Por quê? Porque quando você tem um entendimento daquilo que você não sabe ou entende o que precisa fazer, daquilo que você ainda não sabe fazer, a pressão fica mais leve e a cobrança fica mais leve e você consegue ter meios de driblar, de surfar na onda sem se afetar, sem se cansar, sem se estressar, sem ficar preocupado e preocupada. Então, em momentos de pressão ou em empresas que pressionam muito e cobram muito, você como líder inspirador consegue não apenas liderar, mas driblar as dificuldades de cobrança e de pressão de maneira estratégica, tá bom? Por quê? Porque é um método treinado e executado e aplicado no campo de batalha. O programa Líder Inspirador nasceu de 20 anos de projeto em multinacionais, em empresas de diversos ramos, com pessoas de diversas escalas hierárquicas, staffs diferentes, então, e de momentos diferentes. Então, ele sabe, como um algoritmo, a liderança inspira, esse método, ele consegue fazer uma interpretação do momento e entender como agir e quando agir, em momentos, inclusive, de pressão e de dificuldade. Então, olha só, vale a pena, sim, você aprender um método, mesmo que a sua empresa esteja em pressão. Eu diria até, é porque você tem pressão e é porque você tem cobrança que você precisa ser um líder inspirador, tá bom? É justamente por isso. Porque se você não for, isso vai ser um quadro perene, isso vai ser um quadro constante. Mas é porque você vive essa realidade que você precisa aprender liderança inspiradora, tá? Ah, é porque eu sofro pressão, a empresa cobra muito. Nem adianta, não, é o contrário. É justamente porque tem pressão e tem cobrança que você precisa ser um líder inspirador, para que isso amenize e você se torne um expert em driblar essas situações difíceis e entender elas de maneira diferente, com um novo olhar, uma nova visão, um olhar de um especialista em liderança, que você olha para a situação, olha para a cobrança e olha para a pressão e interpreta de uma maneira especial, de uma maneira inspiradora, como um expert de liderança consegue fazer. Então é justamente porque tem pressão e cobrança que você deve, de fato, investir o seu tempo, investir a sua energia em aprender e executar, ser um líder inspirador. Ok? Parabéns aí por essa pergunta que me fez, né? E que bom que você agora compreendeu. Vamos lá.
Nono, 9, né? 9 é assim, né, Zé Rodrigo? 9 é assim, isso mesmo, 9. Nona pergunta, e dúvida e mito. Eu consigo ser um líder inspirador consumindo os vídeos do seu canal no YouTube? Eu consigo ser um líder inspirador consumindo gratuitamente os conteúdos que você posta, Zé Rodrigo? Deixa eu falar uma coisa para você. Os conteúdos que existem no meu canal do YouTube, nas redes sociais que eu posto, eles te ajudam demais. Fatalmente, você vai conseguir ter uma grande melhora, um grande avanço como líder, quando você começar a maratonar esses conteúdos. Isso é, sem dúvida. Eu tenho muitas experiências de pessoas que acompanham o meu canal e que dizem por WhatsApp ou quando me encontram: Zé Rodrigo, aquela tua playlist de liderança, aquelas tuas lives, aqueles teus programas ao vivo me ajudam demais. E eu fico muito feliz com isso. Agora, existe uma coisa: as pessoas comuns, elas nadam no raso. Você sabe como é que uma criança aprende a nadar? Eu digo isso pelo seguinte: eu tenho uma prática de natação. Um dos meus esportes prediletos é a natação. Então, eu trato de problemas na coluna, então a natação para mim é o melhor esporte em todos os sentidos. E o meu filho Samuel, de 10 anos, ele já é atleta de natação. Desde 4 anos que ele nada e compete, participa de competições, enfim. E ele treina hoje, com 10 anos, junto comigo no clube. Claro que eu não tenho o fôlego, a técnica, né, a pujança que ele tem, porque ele é um atleta profissional. E eu faço isso tratando a saúde. Mas o que eu digo é o seguinte: quando uma criança está nadando, ela começa no fundo, na piscina funda ou na piscina rasa. Então é muito interessante saber que a gente tem coisas na vida que a gente, quando vai começar, a gente começa na piscina rasa. Na piscina onde vai ajudar a gente a pegar fundamentos, quiçá dar as nossas primeiras nadadas. Mas quando a gente quer se comprometer com o nosso crescimento, quando a gente quer se comprometer com o nosso sucesso futuro, a gente começa a nadar em piscina funda, com mais profundidade, com mais método, com mais técnica. Os conteúdos da internet que eu posto são maravilhosos, ajuda você a liderar, ajuda você a nadar. Mas, para você avançar como expert, você precisa de fato ir para a piscina funda. E a piscina funda é entender o método a fundo, é entender o passo a passo. Tá? Então é muito importante que você tenha acesso a conteúdos mais densos, mais profundos. E outra coisa, o conteúdo da internet que eu posto no YouTube, Instagram, Facebook, sobre liderança inspiradora, porque tem conteúdo sobre liderança na internet toda, mas sobre liderança inspiradora é raríssimo você encontrar. Se você está de fato comprometido sobre liderança inspiradora, é nas minhas redes sociais. Isso eu digo com toda certeza, tá? Agora, deixa eu te falar. O que acontece? Os conteúdos que eu posto com a especificidade de liderança inspiradora, eles são como um cubo mágico. Você já viu um cubo mágico? Eles ajudam, todas as peças estão lá, mas está de uma maneira, de alguma forma, desorientada para o objetivo final. E um mapa, a estrada, você consegue dentro do programa Líder Inspirador. E isso é normal acontecer para tudo, para tudo. Todas as vezes que a gente estuda um pouco sobre psicologia, por exemplo, sobre engenharia, solto, a gente aprende coisas, a gente até consegue avançar, mas quando a gente precisa se tornar um expert, a gente tem que fazer no caso aí específico, fazer um programa onde a gente entenda a engenharia como ela é, de fato, como executar para chegar no objetivo. Então, para você se aprofundar e entender o mapa bem organizado, passo a passo, para chegar na estrada, é um programa Líder Inspirador. Então, você consegue dar suas primeiras braçadas com conteúdo gratuito. Você consegue aprender um pouco
você consegue sair do lugar, você consegue ganhar um certo fôlego. Mas para avançar, para se tornar um profissional, um expert, de fato um líder inspirador no nível que você merece, é preciso ter o mapa, o passo a passo, organizado, tá? E aí, de fato, eu digo para você o seguinte, você consegue pegar os fundamentos, algumas noções, com conteúdo gratuito, mas para se tornar expert, não. Para se tornar, de fato, um especialista e aplicar como um especialista, eu digo para você que não. Vai te ajudar e muito, mas não vai te dar o passo a passo para chegar no destino final, que é ser o líder inspirador que você merece. Ok? É isso. 10ª e última pergunta que me fazem sempre, e ou é um mito ou é uma verdade. Eu digo para você o seguinte, é possível, José Rodrigo, ser um líder inspirador se eu tenho uma equipe que só me atrapalha? Eu não vou nem investir nisso, eu não vou nem pensar em nada disso, eu não vou nem perder meu tempo porque a minha equipe não me ajuda ou a minha empresa não me ajuda. Deixa eu falar uma coisa para você. A empresa pode não te ajudar, a equipe pode não te ajudar porque você não é um líder inspirador. Quando você se tornar, a equipe vai te ajudar. Qual é a consequência de você ser um líder inspirador? É ter uma equipe que te ajuda, é ter uma empresa que te apoia, que te valoriza. Já falei isso aqui nas perguntas anteriores. Então, é contraintuitivo. Eu não vou procurar ser um líder inspirador porque a minha equipe não me ajuda em nada, eu faço tudo sozinho. Isso acontece porque você não é um líder inspirador. Quando você for, isso volta e retorna no sentido contrário. Ou seja, você sendo um líder inspirador, a sua equipe se converte a te ajudar. É um fenômeno automático, tá bom? É um fenômeno automático. É como, por exemplo, aquele pai que ele reclama do filho porque o filho não lê. O filho não pega um livro para ler. O filho só quer saber de celular. O filho só quer saber de videogame. O filho só quer saber de não sei o quê. E o filho não lê, não estuda. Aí a pergunta que eu faço para esses pais, líderes de família, é: você se queixa que os teus filhos, ou teu filho ou tua filha, não lê. Você pergunta para você: quantos livros o teu filho te vê lendo? Quantos livros o teu filho te vê anotando? Eu não digo nem isso. Quantos livros você tem na estante da sua casa, à disposição da família? Quantos livros você tem aí na tua sala, espalhados pela casa? Teu filho te vê sentado no sofá, na cadeira ou no escritório, folheando um livro ou marcando um livro ou comentando sobre um livro? Não. Como é que você quer que o teu filho se inspire a ler? Só com a escola? Se ele passa mais tempo em casa do que na escola, muitas vezes, não é? Então, deixa eu falar. As pessoas, elas não seguem a gente pelo que a gente fala. Elas seguem a gente pelo que a gente faz. Eu, como líder, tenho um compromisso de ter uma prática inspiradora. Não é só apenas na empresa ou com a minha equipe. É na vida. Com meu filho Samuel, com minha esposa Geisa, com as pessoas da igreja, com as pessoas da comunidade, com os meus vizinhos. Se eles não me enxergarem como um ser humano inspirador, fica difícil eu inspirar eles a serem ajudadores e colaboradores nessa causa. Uma liderança inspiradora não é um projetinho, é uma causa, tá? É um propósito. E quando as pessoas sentem que você tem uma missão de vida, como eu disse para você lá na primeira aula, por que eu ensino isso? Eu ensino isso porque isso é a minha missão de vida, é o meu propósito. E quando as pessoas enxergam isso, elas não olham o que você diz, elas olham o que você faz. E aí, automaticamente, pelo que você faz, elas se inspiram. É um fenômeno automático. Então, quer um filho que lê na frente dele, compartilha livros com ele, entra no shopping e vai numa livraria, fica 10, 15 minutos, 20 minutos escolhendo livros para você, e teu filho vai começar a olhar e dizer: nossa, meu pai gosta de ler, hein? E aí ele vai entrar e vai olhar, de repente gosta de um tema que ele é atraído e começa a querer. Se meu pai lê, minha mãe lê,
eu vou querer ter um hábito de leitura, pelo menos razoável. Um líder inspirador inspira pelo que ele faz e não pelo que ele fala. Então a equipe vai começar a te ajudar quando você começar a ajudar a sua equipe de maneira estratégica, de maneira inspiradora. Não de uma maneira bobinha, mas de uma maneira inspiradora. E sim, você consegue ser um líder inspirador, mesmo com uma equipe que não te ajuda. Porque quando você se tornar inspirador, ela vai te ajudar. Tá bom? Então, é isso aí. Esses foram os 10 mitos e verdades sobre ser um líder inspirador.